Você é bonita, Ah, bonita, Rê. tá quase dando um clima aqui. Olá! Estamos aqui para mais um podcast do curso de Educação Física. E na falta de uma Renata, nós temos duas Renatas. Você vê, Rê, que delícia, né? Estaremos aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Eu sou a professora Renata Wasmansdorf, vulgo Renatinha, e estamos aqui com mais uma Renata. Isso aí, pessoal. Eu sou a professora Renata Mamos e vamos falar um pouco hoje dos universitários, de como que anda aí a relação da saúde dos nossos acadêmicos, né, Rê? A sua saúde e a prática de exercício físico, né, Sim, Rê? A importância do exercício físico na vida, na saúde desses nossos acadêmicos, né? Um tema bastante importante. Como é que foi a tua época de acadêmica, Rê? Pois é. Foi extremamente estressante devido a toda a cobrança, cobrança familiar, cobrança pessoal, a cobrança com o próprio desempenho acadêmico, né, Rê? A minha também foi um estresse, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Mas nós vencemos, Sim, né? Estamos aqui, vencemos, mas a gente também tem que tomar muito cuidado, né, Rê? E acho que esse podcast tem a intenção da gente falar desses cuidados, né? Dessa relação com o nosso dia a dia, de você aí, universitário, que está, né, enfrentando todo o processo do curso de graduação. E a gente pretende aqui falar um pouquinho, né, de como se cuidar e algumas orientações. É muito importante, né? Então, quando a gente fala de saúde, é um bem precioso e a gente precisa realmente cuidar muito bem dele, né? Mas, Rê, saúde. Saúde é uma palavra muito genérica, né? Sim. E as pessoas até confundem. O povo acha assim, ah, não tem doença nenhuma, então eu tô saudável. Tô saudável. Né? Será que é isso mesmo? Na verdade não é só isso, né, pessoal? Então, mais do que não só ter doença, mas a saúde ela é um grande equilíbrio de ordem biológica, psicológica, social, as relações sociais, né, os relacionamentos que a gente tem são extremamente importantes e isso a gente vivencia o tempo todo no meio acadêmico. Ou seja, estar com o meu bem-estar social, emocional, físico me torna mais saudável, né? É um conjunto, né? São vários aspectos que definem o que é estar saudável ou não, né? Exatamente. É verdade. E vamos pensar o seguinte, será que os nossos acadêmicos hoje estão saudáveis? Como é que será que anda a sua vida? Você já parou para pensar? Como é que você está cuidando da sua própria saúde? Hein? E aí a gente vem um pouquinho dentro desse contexto, né, do mundo universitário, o mundo da graduação, que a gente sabe que a grande maioria não está com disponibilidade só para estudar. Né? Então nós temos compromisso familiar, né? Muitos têm um trabalho, muitos têm filhos, e aí que começam as complicações da logística com tudo isso, né? Ser universitário não é realmente muito fácil, né? A gente está num momento da vida em que a gente tem novas responsabilidades. Então, associar as novas responsabilidades acadêmicas com toda a vida que a gente já tem não é fácil. Né? Você, às vezes, já tem a sua família, já sustenta uma família, né? E agregar agora as responsabilidades acadêmicas se torna mais uma meta a ser alcançada. Não é muito fácil mesmo. A gente que está o tempo inteiro com os acadêmicos, a gente ouve muito, né, os seus desabafos, né, contando como é realmente um momento difícil. A gente percebe várias dificuldades deles, né? Então, a alteração de sono, a gente vê o quanto para eles é difícil colocar o sono em ordem. Aquele sono acaba não sendo um sono reparador, que é um sono diminuído. E aí essa questão do sono é bem importante falar, Rê, porque muitas pessoas acham assim que passar muitas horas dormindo é suficiente ou é saudável. Na verdade, a gente sabe que tem uma questão da profundidade desse sono. Tanto é que tem muitos acadêmicos que falam, eu durmo 4, 5 horas e é suficiente. Tem aqueles que dormem 10 horas por noite e não é suficiente. A qualidade do sono, né, A qualidade do sono. É essa qualidade, né? Então, a gente tem o sono, que altera bastante nesse momento acadêmico. A alimentação. Então, a alimentação acaba sendo, né, não mais regrada, é aquela alimentação que é feita de lanches, de pequenos fast foods. De forma aleatória. De forma aleatória, ela não tem uma rotina, né? Então, quando dá, eu uso essa opção, eu uso aquela opção. E às vezes, nem sempre isso se torna saudável, porque é a opção que está ali no momento. Exatamente. Né? Vai ali na lojinha e compra o que aparece, né? Traz o que coloca na mochila, fácil, né? E não é algo planejado, né? E como a gente está falando aqui da saúde como um todo, né? Todas essas questões são extremamente importantes
E a gente não pode esquecer da saúde mental. Saúde mental. É verdade. Então, Essa os aspectos físicos são importantes, mas isso vai culminando num desgaste mental, num desequilíbrio mental. Então, você começa a ter crises de ansiedade. Porque a ansiedade é normal ter ansiedade, né? Sim, A ansiedade quem faz não quer? parte. Ainda mais como universitário, É, né? a ansiedade ela faz parte do nosso corpo, ela é uma defesa do corpo. Agora, quando a ansiedade começa a ficar muito elevada, daí ela pode ser um problema. Que daí a gente sabe que passa desse nível de ansiedade comum que todos nós passamos. Por exemplo, véspera de prova. Eu até hoje, né? Não importa, falou em prova, a gente fica ansioso, frio na barriga, né? Normal, a sudorese. Mas a grande questão é quando isso perde-se no controle, né? E aí vira uma ansiedade generalizada. Generalizada. E essa ansiedade, esse nível de ansiedade, pode também estar associado ou não à depressão. Então, aquele aluno pode estar entrando também num aspecto, né, relacionado à parte psicológica de depressão. E a depressão hoje ainda é muito encarada com vários aspectos negativos, né? As pessoas têm medo de entender, de acreditar que estão depressivas. Na verdade, a depressão, ela é um tema que é considerado ainda um tabu, né? Tem muito preconceito, porque por falta realmente de conhecimento, as pessoas que estão à volta acham que é preguiça, acha que a pessoa não tem vontade de fazer aquilo, né? Ela tá com sono, ela não tem interesse. E, na verdade, a gente sabe que a depressão é uma doença, né, que tem que ser tratada de N formas. Tratamento medicamentoso, psicoterápico, né, que são as sessões com, por exemplo, a psicologia. E aí nós entramos com um outro tratamento que não é medicamentoso, que é um ponto que a gente vai falar hoje aqui, que é o exercício. Né? O exercício físico, ele vai ajudar sobre todos esses aspectos, tanto aspectos físicos quanto mentais. Hoje a gente sabe que o exercício, né, na hora que eu estou realizando o exercício, eu tenho uma série de neurotransmissores e hormônios que são liberados que trazem uma sensação de bem-estar. E isso, por si só, de forma aguda, é muito bom. Quem dirá quando a gente faz isso de forma, né, crônica, de forma aí contínua, né? E então o exercício ele traz esse efeito de bem-estar. Fora que esse exercício também vai ser às vezes feito com outras pessoas. Então existe todo esse apoio social, esse apoio, né, essa interação social que traz bastante benefícios também, porque é aquele momento em que eu esqueço um pouquinho do problema e me distraio e foco ali numa outra atividade que me tira daqueles pensamentos negativos, que me tira daqueles pensamentos de ansiedade, então que são bastante importantes. Mas o exercício, quando a gente pensa nele, às vezes as pessoas imaginam assim, mas será que eu tenho 1 hora para poder fazer exercício? E que é a grande questão, né? Que eu acho que é extremamente é importante a gente falar aqui, que nem sempre a gente está falando de um exercício no sentido de ir até a academia, de fazer um esporte específico. Né? A própria Organização Mundial da Saúde, a gente tem aí o Guia da População Brasileira que faz as recomendações sobre exercício e atividade física, e a gente sabe que 30 minutos por dia de uma atividade física de leve a moderada já é suficiente para trazer esses benefícios para a saúde. Claro que aqui a gente não está falando de se tornar um atleta, exato, né? Mas quando há a busca pela saúde, existem alguns componentes que dentro desses 30 minutos a gente consegue ativar. E aí a gente pode falar da flexibilidade, a gente pode falar da resistência relacionada ao trabalho pulmonar, cardíaca, né? Nós podemos falar da força e a manutenção de peso, que para tudo isso que a gente está falando e relacionando com os aspectos de saúde, vai ser imprescindível. Super importante, né? Então, a gente tem aspectos tanto sociais, emocionais, psicológicos e aspectos físicos que o exercício traz. Então, 30 minutos diários, às vezes, é deixar o carro em casa e ir caminhando até o local de trabalho, se for possível, ou uma bicicleta, né? Ou ainda, né, pensar, em vez de subir um elevador, quem mora em condomínio, quem mora, né, em condomínio, em prédio, pensar em oferecer, em manter, né, utilizar a escada. Ou quem trabalha, de repente, num prédio, né? Então, são pequenas ações que a gente pode mudar para tentar incluir, não o exercício planejado de uma academia, um esporte, mas a atividade física, que é essa atividade, assim, de forma mais do dia a dia, não planejada, na nossa rotina. Então, a gente talvez tenha que pensar em mudar
uma coisa de cada vez. Então, de repente, nesse momento, eu consigo fazer isso. Eu consigo, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mudar, né, na minha rotina e oferecer uma oportunidade para eu me tornar um pouco mais ativo. Né? De repente, depois eu penso na alimentação e assim por diante. Vou trocando vários aspectos que vão melhorar a minha saúde mental e a minha saúde física, né? É porque a grande dificuldade que a gente que é da área e convive com as pessoas é a velha desculpa, né? Do eu não tenho tempo, ou eu não tenho condição financeira de ir para uma academia ou fazer um esporte. E na verdade a gente vê que isso acaba sendo desculpas, né? Velhas desculpas. Tanto é que a pessoa pode passar a vida inteira dando essas mesmas desculpas, né? Eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho condição financeira. E aqui a gente está falando de uma rotina que é viável porque você pode fazer e incluir isso no seu dia a dia. Então, se você tem um ponto de ônibus na frente da instituição, você, em vez de pegar esse ponto de ônibus, você vai um que fica 2, 3 quadras à frente. Isso já vai garantir 10 minutos de uma caminhada. Depois a mesma coisa, antes de chegar no seu trabalho, pare um ponto antes. Na hora do almoço, em vez de almoçar, né, no trabalho, já sentar para descansar, uma pequena caminhada de 10 minutos, ou seja, foram 10 minutos ali, 10 minutos na hora do almoço e talvez mais 10 minutos no final do dia. Pode somar, né? Dá para parcelar, né? Dá para parcelar, né? Dá para parcelar, Exato, gente. Então não é nem 30 minutos direto, né? Isso aí não somos nós que estamos falando, são os estudos, né? Que esse parcelamento, né, do movimento, ele ainda assim é suficiente para melhorar o seu estado de saúde comparado a você estar ocioso e parado, né? Então, vejam o quanto uma pequena mudança na sua vida pode ser importantíssimo para você. Você vai ganhar, né, tanto os aspectos físicos, como a gente acabou de comentar, quanto também os aspectos emocionais e sociais. E controle de nível de ansiedade, controle de nível de depressão, controle de autoestima. Sim. Porque quando a gente começa a fazer o exercício, a gente começa a perceber que o nosso corpo também muda. A gente consegue controlar o peso corporal, consegue controlar, né, a estética, as roupas cabem melhor. E a autoestima, ela também é muito importante tanto para a gente se ver melhor, quanto para a gente ter uma autoconfiança, né? E continuar nessa busca na formação, na graduação, que é muito gostoso, né? A gente poder fazer isso de forma leve, sem gerar, né, esse estresse. Então, se eu consigo fazer de forma leve, eu vou tentar buscar isso, né? Com certeza, porque essa fase da graduação, né, principalmente quem está aí na primeira graduação, é uma fase única, né, Rê? Eu, assim, tenho lembranças, assim, que até hoje, quando eu paro para lembrar, eu tenho saudade, apesar de toda essa cobrança, que faz parte também, né, mas é uma fase que a gente guarda para sempre e realmente a gente consegue levar de uma maneira mais leve, mais saudável, trazendo esse estilo de vida, né, para dentro desse contexto, a gente consegue, né, levar isso de uma forma... Sabe quem mais ganha, né, também? Além do próprio acadêmico, ganha quem está ao seu entorno, né, a sua família. E é sempre importante a gente estar de bem com a família também, né? Que a família é nosso porto seguro, sempre é importante estar ali de bem com a família, né? Certeza. E seus colegas e assim por diante, né? Então, o exercício, ele vem aqui para somar. A gente que tá na educação física, a gente sabe realmente a importância do exercício, mas a gente olha e só fala para os outros e esquece de cuidar da sua própria saúde, né? E não só quando a gente estiver formado, mas também enquanto estiver nesse processo de formação. Nesse momento, eu, além, né, de estar me formando, eu também sou vitrine para os outros. Exatamente. Então, eu vou mostrando para os meus que estão ao redor que se eu consigo, né, se mesmo fazendo faculdade, trabalhando todas as minhas rotinas, eu consigo fazer, aquela minha mãe, aquele meu vizinho, né, que também às vezes tem dificuldade de encontrar o tempo para encaixar o exercício, você mostra que também é possível, que também é viável. Isso aí. E assim a gente consegue definir metas que são realistas, né? Para com essas velhas desculpas, né? Não tenho tempo. Ou a tal da desculpa, eu vou começar na segunda. A segunda é ótima. A segunda eu começo, a segunda. Né? Segunda é o dia oficial de começar tudo. Dieta, né? Exercício, tudo, né? Novos relacionamentos. Tudo. Exatamente. E aí as pessoas ficam nisso a vida toda, né? Então, acho que é extremamente importante, né, levar essa mudança de hábito, e aqui a gente está trazendo o exercício como uma meta realista, né? Possível. Possível. Nada, né? Não queremos aqui
falar de formar atleta, né? A gente Não é o momento. Não é. Tá? Não A gente pra quer isso. que você cuide da sua saúde, que você entenda o quanto a sua saúde é o seu bem precioso e, portanto, busque o que for possível para mantê-la, né, adequada, mantê-la no nível excelente. Isso aí. E prazeroso, né, gente? Não vá também fazer um exercício, uma atividade física Que você não goste. que você não goste, né? A pessoa nunca pedalou, não gosta de pedalar e resolve pedalar, né? Não, também não é para começar dessa forma. Comece por aquilo que te dê alegria, prazer e te faça realmente querer dar continuidade. É isso aí, gente. Nós, então, estamos aqui muito felizes de ter participado com vocês desse podcast. Né? Nos vemos num próximo, Sim, Uma quem próxima. sabe, né? Que Quem sabe? delícia! Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, um beijo. Grande né? abraço, gente. Até o próximo. Até a próxima.